Olá, sou Eliane Donabella, estou de volta aqui com o programa Na Pista. Hoje eu tenho um entrevistado muito especial aqui, o soldado Igor Andrichi, que está aqui conosco. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, eu agradeço o convite, prazer. Igor, eu gostaria de te perguntar, começando assim, me conta um pouco, começa a tua história de vida aí, como é que foi essa... Nossa, dá para escrever um livrinho pelo menos. Eu entrei na Polícia Militar em 2006, né? Fiz um ano de escola de soldados no CPI 6, que é na cidade de Santos, um centro de formação de militares lá. Passei um ano trabalhando em Bertioga, compreendendo algumas localidades do Guarujá, e fui transferido para a Rota, né? A famosa Rota, Rondas Utensílios Subidas de Aguiar. E estou lá até então. Foi muito difícil a adaptação, né? Quando um soldado recém-formado chega numa tropa de elite, e se você tiver qualquer dúvida do porquê estar ali, né? Se você tiver qualquer anseio fora desse objetivo de conquistar o bração de rota e pertencer a uma tropa de elite, você desiste na primeira semana, né? Onde você é testado aos seus limites emocionais, psicológicos e eu costumo muito dizer até espirituais, né? E físicos, evidentemente. E dentro desses 8 anos, são 10 anos de polícia hoje, dentro desses 8 anos muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu, muitas vitórias foram alcançadas e muitas dificuldades encontradas, principalmente agora, né? Depois do que aconteceu o tiro que eu levei em serviço e da postura, né, que eu e outros praças estamos tendo com relação à representatividade política e representatividade na sociedade, né, com a sociedade mesmo. Então a gente não preza o poder por poder, né? Eu acho que o poder ele gera uma série de responsabilidades e ele nada mais serve para você poder cuidar e proteger de quem não tem esse poder, né? Não como nós vemos, né, infelizmente, os nossos representantes, entre aspas, né, eleitos, os quais não me representam, se perpetuando no poder pelo poder só, né? Então, eles simplesmente estão lá para ganhar dinheiro e eu particularmente, eu não vejo nenhuma mudança, nenhuma obra, nenhuma evolução, né, no conceito de humanidade, de combate ao crime ou de humanidade com os próprios policiais. Então acho que o grande X da questão, acho que o soldado Igor Andrichi, o sargento Galesco começaram a incomodar o grande alto comando a partir desse momento que eu fiz graves denúncias na corregedoria, na Assembleia Legislativa, né, no Ministério Público, no CRM, e apoiei também o trabalho do Elias Júnior, que é o cineasta que fez todos os filmes da Rota, onde muitas pessoas fazem denúncias gravíssimas sobre o alto comando da Polícia de São Paulo. Quem são essas pessoas? Promotores do GAECO, ex-secretário de Segurança Pública, jornalistas, policiais. Então acho que são uma série de questões que nós temos que nos atentar, porque nós estamos caminhando por um abismo. E se nós não frearmos essa imoralidade escondida atrás de uma falsa sensação de segurança, não vai ter volta, a sociedade vai desmoronar cada vez mais. Você falando isso, para mim é uma coisa assim que eu sempre imaginei, falei, por que nunca termina essa grande violência? Eu nunca percebi tão claramente, agora você me explicando isso, né? Igor, eu estou percebendo que você tem um tecinho aí, umas coisinhas, você tem... Eu tenho, mas eu não sou católico, eu sou budista, na verdade. Mas eu acredito em Cristo, eu acho que ele foi um avatar da humanidade, um espírito altamente evoluído. Como é que funciona essa sua espiritualidade dentro desse mundo, tão violento que você vive, né, na polícia? Queria saber como é que funciona isso aí com você. Eu acho que todo mundo que sonha com a paz, que deseja a paz, ele tem que se preparar para a guerra. Existem muitas pessoas que se alimentam, assim como eu acredito, já partindo de um lado mais espiritual, que existem seres, espíritos que se alimentam de energia negativa. Então existem pessoas que se alimentam do tráfico de drogas, tem pessoas que se alimentam do tráfico de órgãos, tem pessoas que se alimentam pela corrupção na política, né?
e você não tem uma maneira extremamente pacífica de agir, porque você precisa colocar uma barreira, uma parede, para que essas pessoas não consigam mais atingir as pessoas que são a grande parcela da população, né? Quem sustenta o Estado, quem proporciona uma vida boa, financia obras, sustenta as empresas, e é a grande massa. Quem paga imposto é pobre, né? Você não vê rico pagando imposto. Rico não paga imposto, não vai para a cadeia. Você não vê pessoas ricas pagando grandes valores para em grandes restaurantes, andar de carro novo. Muitas vezes essas pessoas recebem isso como prêmio, como chantagem, etc. Ou seja, quem paga, o bom pagador é o pobre, né? E eu acho que essas pessoas, elas têm que ter alguém que bata de frente com esse sistema pútrefo que nós temos e não se importe só com eu, né? Eu poderia estar, tranquilo, trabalhando na polícia, recebendo o meu salário, tendo minhas licenças médicas, mas tudo bem, eu estaria cuidando da minha vida. Mas todos os outros policiais que sofrem com essa discriminação dos oficiais, eles permaneceriam anônimos, porque eles não têm voz. Quantos policiais têm uma fanpage com 100 mil seguidores, quase como eu tenho? Quantos policiais têm acesso a ir em programas de TV, de rádio, como eu tenho ido, né? Então eu acho que é uma atitude muito egoísta eu pensar só na minha vida, principalmente depois do tiro, né? Que eu tive uma experiência pós-morte, que eu fui considerado morto, que eu voltei sozinho na mesa de cirurgia, que eu ressuscitei, e etc, etc, etc. Então eu tive toda uma experiência que eu sei por que eu voltei, né? E eu não posso estar aqui por egoísmo. Se eu optei voltar para uma dimensão tão primária, tão primitiva como nós vivemos, né? Isso aqui é matéria só, né? E do outro lado eu posso garantir que seu carro não importa, sua patente não importa, seu cargo, sua pele, sua conta bancária, e isso não tem valor, pelo contrário, pode te atrapalhar muito até, né? Você se apegar a esses valores materiais, você se afoga no oceano de ganância. E você não pode alegar ignorância, porque quando você está do outro lado, chega a rapaziada da contabilidade com o caderninho e fala, e aí? Vai ter que dar uma descida. E não é bacana. Você falando isso, Igor, você acha que as pessoas, os ignorantes, porque existem muitas pessoas que nem estudam e ignorante. Sim. Então, assim, você acha que na própria polícia, muitos ignorantes, digamos assim, conseguem entender a profundidade do que você disse? Eu acho que tem muitos policiais, né? Graças a Deus, em uma parcela menor, que vem diminuindo, inclusive, que tem essa resistência. Por quê? Quando você... A gente está batendo muito na tecla política, mas quando você elege um oficial, um comandante, um coronel, ele não vai se preocupar com a vida do soldado. Ele nunca foi soldado, ele não sabe o que o cara passou. Ele nunca puxou 12 horas de serviço com uma arma na mão, ele nunca ficou sem comer na rua, ele nunca virou noites e noites apresentando ocorrência. Ele nunca teve que sair direto do trabalho para ir fazer bico no dia seguinte, com medo da corregedoria punir ele porque ele está fazendo bico. Mas se ele não for, o filho dele não vai ter escola, não vai ter... Ele não sabe disso. Aliás, ele até sabe de ouvir falar, mas ele nunca vivenciou isso, né? Então a gente tem a falsa impressão de que essas pessoas, elas vão nos ajudar. E elas não vão. Isso acontece no serviço efetivo de polícia. Eu conto no dedo os comandantes que eu já vi, inclusive na rota, colocar um fuzil debaixo do braço e invadir uma favela para resgatar um policial baleado. É muito mais fácil você ficar dando entrevista, ficar no gabinete, né? Segurar a tropa, punir o policial que desenvolve ocorrência, porque daí você garante uma promoção mais rápida, mais efetiva, né? Um cargo de confiança, né? Você consegue usar o nome do batalhão da polícia para se eleger. Então eu creio que exista uma falta de consciência e de união da classe mais pobre, da base da pirâmide mesmo, né? Se essa base começar a sair e se realocar de uma maneira mais organizada, esse topo vai cair e vai perceber a importância que essa base tem. Mas o que eu percebo é que, gradativamente, muitos policiais, né, muitos agentes de segurança em geral,
eles estão se conscientizando disso, né? E isso é refletido na preocupação dessas pessoas que estão no poder, porque é uma fatia eleitoral muito grande, né? Então, é difícil alguém vir e falar, né? E é difícil ainda mais alguém vir e falar, apontar os erros e propor soluções, porque apontar o erro, todo mundo apontar, minha vida está difícil, eu não ganho bem, eu estou de saco cheio. Não, tudo bem, mas o que a gente vai fazer para melhorar? Sim. Então é difícil essa movimentação porque o próprio sistema militar, ele te pune, né? Teoricamente eu não poderia nem estar falando o que eu estou falando, né? Estou correndo risco de ser preso, ainda bem que o Dr. Raul me defende. Mas é verdade, é uma imposição de medo. O militarismo é uma grande ferramenta. Eu sou extremamente a favor de um governo militar no Brasil. Só que o militarismo é uma faca de dois gumes muito perigosa, porque o militarismo ele dá poder, se ele é usado de maneira errada, ele dá poder para incompetente e para corrupto e dá coragem para covarde. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que se apegar na verdade. A pessoa que deseja poder, ela tem o direito de ter esse poder a partir do momento que ela tenha consciência para que isso serve. E não é para ela, o poder não é dela, o poder é dos demais que não têm. Sim. Igor, por que você resolveu entrar para a polícia? Eu fiz seminário antes de ir. Eu ia ser frei franciscano, fiz um tempinho de seminário. Mas eu sempre achei que eu tinha que fazer alguma coisa para cuidar das pessoas, né? Eu sempre achei que você se abdicar de prazeres mundanos ou de alguns desejos e algumas vivências que são mais coletivas, eu sempre acreditei que a partir desse momento que você se aprofunda nesse sentido, você consegue evoluir, né? Só que evoluir sozinho é uma mentira. Você não evolui sozinho porque você não está no universo sozinho, você faz parte de um todo, né? Então você não consegue ter uma evolução mental, espiritual, se você não levar essas pessoas que estão com você junto, né? Se você pesquisar todos os empresários, por exemplo, de grande sucesso, toda vez que ele sobe um degrau, ele puxa alguém, porque é o apoio para ele subir o próximo, né? Então assim a gente consegue se elevar mutuamente. Então, essa visão de eu cuidar de mim e deixar o resto de lado, eu acho que não foi muito concebida para mim desde o começo, né? Eu sempre admirei muito Buda, Gandhi, o próprio Cristo, né? Sempre tive experiências nesse sentido. E eu sempre senti que eu precisava cuidar das pessoas, né? Eu precisava utilizar a minha vida, a minha saúde, a minha voz, enfim, toda essa energia vital que foi emprestada para eu estar aqui, né, nesse curto período que nós chamamos de vida, que é uma fração de segundos diante do macrocosmo, para alguma coisa maior e mais efetiva e mais importante do que um puro egoísmo de simplesmente cuidar da minha vida. Depois do tiro, você acha que você voltou um homem melhor? Ou como é que funcionou isso dentro de você? Como foi? Eu acho que eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu falo que eu não mudei valores. Eu aprimorei alguns valores, na verdade, né? Eu vi que coisas que eu já sabia dentro da polícia, por exemplo, elas foram efetivamente comprovadas, né? Um coronel Sardinha, se não gostava em processo, ele tirou a escolta do hospital quando eu estava, né, por exemplo. Quem fez foi a doutora Enilda. Obrigado, doutora Enilda, ela da Polícia Civil. Ela tirou férias para cuidar de mim e fazer minha escolta, porque ele tirou minha escolta do hospital. Por quê? Porque ele tinha acabado com o meu projeto, o nosso projeto lá na Rota, de uma equipe de MMA da Rota, que dava aula para policiais da Rota, para policiais de outros batalhões e para pessoas que não podiam pagar, né, uma academia de arte marcial. E essa filosofia estava sendo empregada na Rota. Então tinha muita gente indo na Rota para conhecer o nosso trabalho, conhecer o soldado Andrige, porque era o lutador da Rota e dava aula e tal. Só que tinha um problema. Eu sou soldado, eu não sou comandante. Entendo. Hoje na Rota, por exemplo, nós temos um cabo. Não vou falar o nome dele para não complicar ele. Mas ele é formado em odontologia e tem 3 especializações. Ele não pode atender os policiais no batalhão, porque ele não é oficial.
E isso acontece, mas você acha que isso acontece por conta do quê? Qual é o pensamento da pessoa que veta isso? Medo, um ego elevado e frágil. Pessoas com ego grande são as pessoas mais fracas que existem. Isso você pode ter certeza. Então, como que eu, num determinado patamar que eu acho que estou acima dos outros, eu posso abrir espaço para uma pessoa que está abaixo, mas e aí? Se ele ficar acima de mim, se ele aparecer mais do que eu? São igual esses falsos profetas aí de Facebook, que tem um monte, né? Sim. Que você pensa que é a melhor pessoa do mundo e você vai ver na vida real é um crápula, é um personagem ali no Facebook e não fala, você não consegue, a pessoa não consegue falar olhando nos seus olhos, né? Porque ela tem medo que você perceba que é uma persona, né? Um personagem que ela está vestindo naquele momento. Gostei disso. Realmente tem os falsos profetas e, assim, Igor, o que você espera de tudo isso? O que você espera que mude o quê? Não. Eu sozinho não vou mudar nada, né? Eu tenho essa consciência plena, mas eu acho que temos que dar pequenos passos e primeiros passos também, né? Todas as grandes mudanças no decorrer da humanidade, isso a gente falando de uma forma mais antropológica, aconteceram de pessoas que você não esperava, né? Pessoas que saíram de baixo e que conseguiram reformular todo um método de cultura. Se você analisar essa reformulação, foi todo um avanço espiritual, todo um avanço humanitário, né? Eu acho que a gente tem que ter consciência que eu não vou conseguir entrar numa favela e tirar o traficante, tirar o crime daquelas entranhas daquela comunidade, se eu não estar próximo daquela comunidade. A polícia ela não pode ir entrar na favela, matar o traficante e sair. A polícia tem que estar lá, né? De uma forma ou de outra. Eu comentei com você agora há pouco que teve um incêndio no Jardim Elba. Se eu fosse um comandante, eu agiria de um modo muito mais inteligente. Não tem um pelotão de obras da Polícia Militar? Não tem um orçamento do Estado, da Prefeitura? Beleza, vamos usar o pelotão de obras, vamos reconstruir os barracos, agora vão ser casas e vai ter uma base da PM ali. Você consegue aproximar e eliminar o tráfico daquele lugar, mas não, é mais fácil deixar o povo lá, porque era a véspera de eleição, talvez, para ganhar votos. Então, eu não sei, tem pessoas que é difícil imaginar como é que elas colocam a cabeça no travesseiro à noite e dormem, né? É a mesma história de... A maior evolução tecnológica tem quando acontecem guerras, frias ou não, né? Então, os países enriquecem, quem não está em guerra enriquece, porque fabrica mais armas, porque os países em guerra não podem produzir, então eles têm que comprar alimentos. Enfim, é um ciclo vicioso. Eu acho que isso é deplorável na humanidade, né? São pessoas que... pouquíssimas pessoas, né? A gente pode colocar os Bilderbergs e etc., né? Que mantêm o poder, né? Os grandes bancos, as grandes empresas, e elas são sustentadas por uma massa que é praticamente uma bateria que eles usam, né? Uma energia que eles usam no caso, para se sustentarem à base da pobreza dos outros. Ontem nós fizemos um ao vivo no Facebook e nós até comentamos, né, sobre as inscrições do concurso da Polícia Militar. E eu falei, cuidado com essas escolas que prometem que vão aprovarem vocês no concurso, né? E, enfim, hoje existem muitas aulas gratuitas na internet, com professores qualificados, né? É uma prova que vai acontecer só em fevereiro. Então, acho que esse dinheiro que você ia gastar, você pode empregar de uma maneira melhor. Mesmo que você seja aprovado, você vai ficar 2 meses sem receber. E você vai ter que ir para a escola de soldados, você vai pegar condução, você tem que se alimentar, você tem que pagar aluguel, a sua família tem que comer, etc. Então, acho que é um dinheiro mal gasto e é uma oportunidade que pessoas malignas utilizam para se enriquecerem e ganhar dinheiro a custo dos sonhos dos outros, né? E chega no final, essas pessoas não são aprovadas, né? Então, a gente ouviu falar de casos de pessoas que cobram 5, 10 mil reais para você ser aprovado no concurso da polícia. Você vai ganhar 3 mil reais. Já teve o negócio do Enem, imagina a polícia. Então, você acaba endividando pessoas e se enriquecendo. Mas eu posso falar do outro lado de lá, a cobrança
é fatal, não tem jeito, a gente vai ser cobrado, nem que for por essa própria consciência. Igor, você acha que a população ela está informada sobre isso que você, por exemplo, você falou sobre o Jardim Elba, sobre a polícia ela tem como ajudar? Você acha que eu não sabia de muitas coisas, depois que eu comecei a ver o que você diz, eu comecei a entender. Você acha que as pessoas não, eu creio que não têm a informação, se elas não têm essa informação. Mas é claro que não tem. Elas não têm, e o fato delas não terem é o que torna pessoas como eu pessoas muito perigosas aos olhos dos nossos comandantes. Porque é muito mais fácil você ter uma zona preocupante de tráfico de drogas, como é o Jardim Elba, na Zona Leste, por exemplo, e você tem que ter mais viaturas, então você tem que ter mais orçamento, então você tem que ter mais armas, então você tem que ter mais coisas, então você tem que ter mais policiais, do que a sociedade se integrar ali, né, e sanar o problema. O policial bom dessas viaturas pequenas, que são, na minha opinião, os grandes heróis que trabalham em dois com uma arma que não funciona, inclusive, ele não é o policial que prende o bandido, que mata o bandido, não. Para o comandante dele, o policial bom é o que zera as ocorrências, tem briga de marido e mulher, tá resolvido. O som tá alto, tá resolvido. Porque na lista do Copom, que a gente chama de talão, né, tá sem ocorrência, zerou tudo e não vai ser cobrado pelo comandante dele. Quer dizer, o comandante desse policial não vai ser cobrado. Então o policial bom para ele é esse que não dá novidade, né, que não causa problema, que não dá polêmica. O policial que corre atrás, que troca informação com outro policial, com a população, que se aproxima, vai para cima, é o policial que vai responder procedimento, é o policial que vai bater viatura, porque ele vai perseguir carro roubado, é o policial que vai dar tiro, porque é o policial que vai enfrentar o bandido, né? É o policial que vai sofrer procedimentos disciplinares, vai ter que fazer documentação, é o policial que vai dar trabalho. Então é mais fácil, você não me dá trabalho, sabe aquela coisa? Não me dá trabalho, que eu não encho o saco de você. Mas só nesse não te dar trabalho e você não encher o meu saco, existe um grupo de pessoas chamado população que depende de eu encher o seu saco. Porque você é comandante e sua obrigação é resolver, você é comandante para resolver o problema dos outros. Ponto. O policial é pago para cuidar da vida dos outros, então ele tem que saber que é verdade. O bom policial, ele sabe na área que ele patrulha, aonde moram os outros policiais, quem são as pessoas. No Japão, por exemplo, é uma realidade totalmente diferente, concordo. Mas os policiais, eles têm uma lista de quem mora em cada casa. Incrível. Que diferença. A população tem que ir para dentro de quartel, a população tem que conviver com a polícia, a população tem que aprender que está tendo roubo na região que você mora, junta todo mundo, invade a companhia da PM e põe dentro na cara do capitão que comanda e fala: e aí, você vai resolver ou tem que ir no batalhão reclamar de você? Ele não quer perder a cadeira dele de comandante. Ele vai ter que resolver. Todo funcionário público é empregado da população. Ele não está fazendo favor para trabalhar para vocês. Ele está sendo pago para isso, é obrigação dele. Ainda mais na polícia, na saúde e na educação, que eu considero 3 grandes homéricos sacerdócios, né? Não digo nem que são profissões, são vocações, são verdadeiros sacerdócios, né? Então acho que tem que ter essa integração, a população tem que saber o que a polícia oferece e o que não oferece para ser cobrado. A polícia tem um papel importantíssimo, não só de repreensão, não só de combate ao crime, mas de integração com a sociedade, né? É muito melhor você prevenir um crime do que você correr atrás de quem fez, né? E aí a importância do patrulhamento atento com vistas, para quem está armado, para quem está dentro do comércio, para quem está... Você tira uma arma da rua, você evita um estupro, um homicídio, um roubo, um sequestro, né? Então é uma série de coisas. A gente não pode ter aquela percepção banal que a gente vê e falar: mas ele, coitado, o rapaz só estava fumando maconha. Não, os R$5 que ele deixou lá na boca de fumo para comprar aquela maconha, o traficante comprou arma e deu tiro em policial. Vai fortalecendo, né? As pessoas. Hoje, se tem um assalto a banco aqui na região, a quadrilha não roubou. Se a quadrilha já não for do PCC, ela não roubou na área do PCC sem pedir permissão. As armas que são usadas, geralmente, são alugadas
uma parcela do roubo vai para o PCC, porque está alugando a área para roubar. Por isso que às vezes o bandido nem chegou na delegacia, o advogado já fica lá, porque o advogado do crime organizado fica rodando. A polícia chegou para ele, já vai direto para a delegacia. E o traficante comprou essa arma com dinheiro que o Noia lá deu R$5 para comprar uma paranga de maconha. Então a gente não pode ter essa microvisão, esse micro-universo fechado, porque isso até atrapalha a gente intelectualmente. A gente tem que ter uma macrovisão das coisas, né? Os gregos falavam muito isso, né? Sócrates falava muito isso, do homem universal, né? O homem que terá a ampla visão, a macrovisão de como funciona o mundo, né? E não ser alocado, diminuto como uma venda de cavalo e olhar só em uma direção. Você enche o saco de ligar a gente lá dentro da polícia? Muito. Nossa, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida mesmo. Eu estou respondendo procedimento disciplinar porque eu coloquei uma foto de um treinamento que nós fizemos dentro da academia, lá da roda de musculação, e coloquei no Facebook. Nossa. Acho que não tem muito o que fazer, né? Quando a gente está preocupado com isso. E aí depois ele posta foto, ele dentro do batalhão, convidando as pessoas para conhecerem o batalhão, né? Para você ter uma ideia de como eu encho o saco, né, dessas pessoas. Quando eu voltei, estava de licença, voltei no médico da polícia, ele não quis me dar licença, só que eu gravei a consulta. E ele fala explicitamente, isso está documentado e eu tenho áudio, que ele não pode me dar licença para me tratar por motivos políticos, porque eu estou muito famoso, porque tem muitos holofotes da polícia em cima de mim e estou incomodando muita gente importante. Então ele não poderia sair, eu não poderia sair de lá com uma licença, ele teria que me apresentar no batalhão. Por quê? Quando eu voltei para o batalhão, começaram a vir os procedimentos disciplinares. Por conta dos vídeos que eu faço na internet, por conta dessa aproximação e pelo fato de pessoas como eu, Sargento Galesco, estarmos nos tornando pessoas extremamente perigosas aos olhos desses maus comandantes. O que ocasionou isso? Eu fui para a imprensa, eu fui na Rádio Jovem Pan, no programa da Madalena, fiz o documento que eles não queriam que eu fizesse, protocolei e mostrei ao vivo, inclusive numa live no meu Facebook e ao vivo no programa. Foram obrigados a tocar o documento para frente. E isso incomodou muita gente, né? Tanto ao fato que numa sexta-feira, depois disso foram obrigados a dar minhas férias, porque não deram, tinham tomado minha arma, carga da PM, devolveram, né? Tudo de livre e espontânea vontade, porque eles são bonzinhos. Numa sexta-feira, estava tendo uma visitação, toda sexta-feira tem visitação na rota. E eles me mandaram para a mecânica, não sei apertar um parafuso, mas estou lá. Aí o policial que estava com a população que estava fazendo a visitação entrou e falou: André, a gente tem umas 30 pessoas aí fora querendo te conhecer, tirar foto. Eu falei: sempre recebi, o pessoal não tem problema nenhum. E saí. Nisso tinha uma das meninas que estavam lá fora, estava com o Conte Lopes, tinha umas 30 pessoas, né? Foi um maior alvoroço. Inclusive algumas pessoas que não tinham me visto depois que eu saí do hospital. E uma dessas meninas que estavam lá, ela me abraçou e chorou muito. Por quê? A mãe dela, ela e a mãe iam todos os dias no hospital, né? No dia que eu fui baleado, tinha 300 pessoas invadindo o hospital. O diretor do hospital ligou na rota pedindo apoio, porque foi o maior alvoroço assim. Então ficou tipo um santuáriozinho, um vaso, um monte de... Você é muito querido. Não sei, acho que sim, poxa. Mas também tem muita gente que não gosta de mim. E ela ia com a mãe dela todos os dias rezar para mim na porta do hospital. E a mãe dela morreu antes de eu sair. E um dos pedidos da mãe dela era que eu fosse, ela queria me ver fora do hospital, mas como ela não conseguiu, que eu fosse até o túmulo dela depositar uma flor. E a filha foi me falar isso. E estava abraçada comigo chorando no batalhão. Que emocionante. Eu não posso chegar para uma pessoa dessa e falar: me abraça, sai de perto de mim. Eu não vou fazer isso. Não, desculpa, regulamento militar, eu não vou fazer isso. Mas isso começou a incomodar muito. Então o subcomandante da rota, na época, que é até recente isso, que é o Major Cássio, ele me chamou, ele deu 2 gritos no meio do batalhão, me chamou e falou: quem autorizou você a interagir com o público externo durante as visitas? Tem uma repartição aqui dentro que só cuida disso. Volta para a mecânica e eu vou comunicar ao seu tenente se ele autorizou você a fazer isso. Você não está autorizado. Eu falei: tá bom. Voltei para a mecânica. Só que eu peguei todas as fotos que eu tirei no dia
e publiquei na minha fanpage. Falei, ó, agradeço a população de São Paulo, peço desculpas por não poder ter dado mais atenção, mas durante a visita o Major Cássio me deu uma ordem direta, papapá, então não poderia mais sair da mecânica para receber as pessoas, né? Independente se eu concordar ou não, somos militares, eu tenho que cumprir. Teve mais de 10 mil acessos e até a mãe dele o pessoal xingou. Na outra sexta-feira, estou eu na mecânica, o que acontece? As pessoas saíram da visitação, largaram o policial falando, invadiram a mecânica para me conhecer. E tiraram foto. Uma família viajou 1.500 quilômetros, saiu de Cuiabá, pegou o avião, veio para São Paulo, uma policial civil com os 2 filhos para conhecer o soldado Andrilho. Fora o pessoal de São Paulo. Então eu tirei a foto, agradeci também e coloquei, ó, se o Andrígio não pode ir até a população vai até o soldado Andrígio. Você acha que isso não incomoda o ego fraco dessas pessoas? Exato, incomoda muito, né? Mas tudo tem um porquê, né? Tudo tem um motivo. Eu não sou um personagem, eu não estou falando com você agora aqui e viro as costas e vou fazer outra coisa, né? Eu não arrecado ração para cachorro na rua usando o nome da PM e revendo para pet shop, eu não faço essas coisas, né? Eu nunca ganhei carro de concessionária, né? Não ando de Hilux, né? Não tem nenhuma ocorrência minha que alguém pegou dinheiro, que tem suspeita, eu nunca fiz acordo com o banco. Fiz até um vídeo, por que não me chamam de corrupto? Porque me chamam de tanta coisa, né? De louco, de doido, de querer aparecer, mas de corrupto não, me chama de ladrão alguém, poxa, né? Eu fiz o vídeo, se tiver alguém eu trago ao vivo para falar no meu Facebook. Eu posso fazer um vídeo desse, tem gente que não pode, né? É que tá. Igor, falando sobre a sua experiência fora do teu corpo, como que foi isso? Eu estava passando por um momento bem difícil, assim, né? E bem desacreditado pessoalmente. E eu pedi mesmo, assim, nas minhas meditações, se eu não poderia partir para um lugar melhor, né? E eu tive uma confirmação que eu poderia. Então, alguns amigos meus têm até hoje os áudios de uma semana antes, comigo meio que me despedindo, etc e tal, né? No domingo eu participei de um churrasco, uma festa na casa de uma amiga, e tinham 2 sacerdotisas, de religiões diferentes. Tinha uma mãe de santo e tinha uma xamã, uma pajé do Amazonas. As duas, em momentos diferentes, me chamaram e falaram assim: você sabe que você está indo embora? Eu falei: eu sei. Tem 2 entidades de luz que estão te preparando, mas parece que você já sabe o que vai acontecer, que é muito estranho. Até que essa senhora indígena me pediu para tirar 7 cartas de um baralho muito esquisito que eu nunca vi na vida, não sei nem o que era feito. Aí ela virou para mim e falou: eu não sei o dia, mas essa semana você vai estar trabalhando, você vai tomar um tiro e você vai morrer. Você só não vai morrer se você quiser voltar. Você está sabendo? Mais ou menos. Só que pelo que eu estava sentindo, ia acontecer alguma coisa comigo na quinta ou na sexta, né? Aconteceu na terça. E resumindo o que aconteceu, a gente estava em patrulhamento de rota aqui no centro de São Paulo. Eu acabei de passar, eu estava dirigindo a viatura, acabei de passar a Avenida Ruge. Nós ouvimos pela rede de rádio que tinha um roubo em residência em andamento na Avenida Ruge, número 104, se não me engano. E como eu acabei de passar, eu só voltei embaixo do viaduto e parei na frente. A equipe entrou, né? Eu fiquei do lado de fora, já tinha uma equipe de área abordando um carro lá na frente. E por incrível que pareça, né, a primeira viatura que chegou para lá, corregedoria, já para olhar o que eles podem comunicar, né, para punir um policial, se a farda está amarrotada, se tem qualquer coisa, né? Só para... Porque existe essa competição, não adianta falar que não, né? A corregedoria tem o mesmo prazer que nós temos em prender um bandido, a corregedoria tem o prazer de prejudicar o policial. E o sargento, em um determinado momento, o sargento olhou para fora falando: tem 3 vítimas amarradas aqui embaixo, no andar de baixo. Então deu a entender o quê? Que tinha alguém no andar de cima da casa. E eu fui manobrar a viatura para deixar a viatura
bem estacionada e com o tampão do guarda-preso aberto, para se saísse alguém preso a gente já colocar lá dentro, que é uma das nossas doutrinas. No que eu fui manobrar a viatura, eu dei um tranco para subir de ré na guia e pisei no freio. No que eu pisei no freio, eu senti um tapa na perna. E um barulho, eu olhei, a pistola tinha parado inclinada assim na coxa. Que eu saiba, tiro não faz curva. Esse fez. Fez um ângulo de 90 graus, que ele entrou do lado da coxa e saiu no fêmur. Só que não bateu em osso nenhum. Né? E no abdômen eu não senti o tiro. No abdômen eu não senti o tiro. Falei, eu não acredito, meu. Tanta pistola dando problema na PM, né? Tinha que ser a minha, né? Porque a 24/7 é líder de acidentes da Polícia Militar. Valeu, Taurus. E falei, putz, né? Aí puxei o freio de mão da viatura, desci, né? Fiquei de braço cruzado na porta da viatura e avisei o tenente da área que estava lá, xeretando, né? Falei, avisa a minha equipe que eu estou baleado. Com o braço cruzado na porta da viatura. Acho que ele não acreditou, ou sei lá. Falei, mas você tá baleado e tá calmo desse jeito? Começou a discutir comigo. Eu falei, tô baleado sim. Só que policial de rota não fica dando show na rua, né? Então, se você puder só avisar o meu sargento lá que eu tô baleado, eu já agradeço. Aí ele foi avisar o sargento bravo ainda. Ele falou, vem socorrer o seu polícia que ele tá baleado e eu não quero saber. Ele não quis deixar eu entrar na casa junto com vocês, eu não vou socorrer ninguém. Nossa! Resumindo, os bandidos já tinham saído. A equipe veio, me colocou na viatura, eu até quis dirigir, sei lá, acho que me colocaram no banco de trás e fomos embora. Depois ele ficou bravo porque a equipe largou a ocorrência. Quando eu estava indo para o hospital, eu olhei para a cara do policial assim que eu estava deitado e eu falei, tá acontecendo alguma coisa esquisita, porque eu estou perdendo a consciência, eu estou apagando, como que eu estou apagando com tiro na perna? Não pegou femoral, nada. Falei, não, você não vai pagar não, você não vai apanhar no quartel pra largar de ser tonto. Falei, não, é sério, meu, eu tô pagando mesmo. E já paguei. Aí eu lembro que o médico que acabou me atendendo, o Dr. Parreira, que é uma sumidade em traumatologia no Brasil, ele estava passando com os alunos médicos dele naquele horário no hospital. Isso era por volta de 20h30. E ele e o irmão são muito fãs da rota, então eles viram a viatura e foram ver o que tinha acontecido. Então, a hora que ele viu, ele que quis operar e, resumindo, foi o que salvou minha vida, assim. Ele falou, não, ele não tomou um tiro na perna só, pode rasgar a farda dele. Aí acharam o furo e viram que o tiro saiu daqui, como eu estava sentado na viatura, ele fez isso aqui. Nossa! Então ele explodiu metade do fígado, perfurou o estômago, perfurou o diafragma, perfurou os dois pulmões, tirou um pedaço do lado direito do coração, né, que ele pegou no ventrículo e alojou nas costas. E não sangrou porque a hemorragia foi interna, então tinham 3,5 litros de hemorragia interna. E você de pé lá, falando assim, eu tomei um tiro. Então, mas não funciona isso, gente. Imagina você estar na rua e você vê um policial da rota gritando porque tomou um tiro. Meu, tá o apocalipse. Não, sim, mas... Vai começar a cair os meteoros e Jesus vai voltar. Gente, que coisa louca. Você conseguiu ainda. É um corpo de atleta, não adianta. Sempre foi. Eu tinha, acho que 20 dias eu tinha acabado de ganhar o Sul-Americano Profissional de Muay Thai. Fui o primeiro militar brasileiro a conseguir. O que gerou, incomodou muita gente também. Exato. E um mês depois eu ia disputar o cinturão do Fight Night na televisão. Então eu tava no auge, assim, né, de preparação física. Tava mesmo. Foi o que ajudou bastante. E o que ajudou muito os médicos falarem é que não tinha anabolizante no corpo, viu? Porque se fosse anabolizante... Que ótimo. Mas enfim, aí foram 8 horas de cirurgia, né? Eu tive 4 paradas cardíacas. Na última, eles desistiram porque eu estava mais de 40 segundos lá, pelo que os médicos atestaram, sem batimento, sem oxigênio no cérebro, sem impulso elétrico no cérebro. E foi a hora que eu estava todo aberto, foi a hora que eu, segundo eles, né, eu levantei sozinho da mesa e voltei. Ele falou, ele não morreu não, ele voltou. Aí, enfim. Uma coisa de filme, parece. Aí eu fiquei com 2% de chance de vida de um dia para o outro, né? Então no batalhão começaram a fazer meu velório, etc. Mas muitas coisas místicas aconteceram nesse período, né? Eles deram certeza que eu ia morrer de um dia para o outro e não morri.
Aí eu ia ficar pelo menos uma semana em coma, fiquei 1 dia e meio. Aí não tinha prazo para sair da UTI, né? Não sabia se eu ia falar e tal. Quando eu acordei eu já estava falando, né? Desentubado. Eu fiquei 6 dias só na UTI. Aí não sabia se ia ter movimento da perna, se ia ficar com sequela, se ia andar. Deu mais uns 6 dias eu estava andando de muletinha. Então, pelo que foi uma recuperação muito rápida, né? Os médicos falaram assim que foi o caso mais grave e mais incrível que sobreviveu, né? Teoricamente não era para o meu coração bater, segundo o cardiologista. Ele se remodelou, tipo o rabo de lagartixa e está bombeando sangue. Que lindo isso. Foram muitas coisas, por isso que eu falo, tudo tem um porquê, né? Eu acho que com todas essas coisas que ocorreram e mais experiência lá do outro lado, eu acho que é muito egoísmo eu ficar aqui e cuidar só da minha vida, né? Eu acho que não faria sentido, senão eu poderia estar num outro lugar, continuando uma jornada cósmica diferente, talvez um lugar até melhor. Então, eu tenho que dedicar essa energia vital que eu tenho para o benefício de outras pessoas também. Eu acho que é muito egoísmo dedicar só para mim. Ai, Igor, eu quero você aqui mais vezes, porque é um papo tão ótimo, tão gostoso, e ele relata as coisas assim de uma forma tão boa e lúdica que assim dá vontade de ficar maior tempo aqui com ele. Agora a gente não tem mais tempo, mas enfim, eu fico muito feliz por você ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Você é um fofo, lindo, morro de inveja. Obrigada no próximo programa com Eliane e Dona Bela na pista. Tchau.